Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Only Talks Úlcera Venosa. No nosso tema de hoje, nós falaremos sobre o tratamento das úlceras venosas. Esperamos que gostem. No terceiro módulo do Monlink Talks sobre úlceras venosas, vamos falar um pouco sobre tratamento tópico para essas feridas. A nossa agenda, como nasce uma diretriz, como nasce um guideline, a sistematização do atendimento para as úlceras venosas e possíveis opções terapêuticas. Acho que essa é uma cena que a gente está acostumado a presenciar, a vivenciar nos hospitais, nos ambulatórios, nas nossas clínicas, né? Cada membro da equipe de saúde tem vamos colocar, uma receita de como obter sucesso para o fechamento de uma úlcera venosa. E então cada um sai dando a sua opinião, relatando a sua experiência de sucesso ou até mesmo de insucesso quando aplicaram determinada conduta, né? Mas fica muito difícil numa instituição hospitalar, num ambulatório ou até mesmo num consultório privado termos todas as opções possíveis para atender os pacientes. Isso se torna economicamente inviável e também uma ampla gama de possibilidades de escolha nem sempre é o melhor caminho, porque pode deixar o terapeuta até mesmo um tanto confuso. Então, a gente precisa ter calma, né? E também pedir calma para os nossos colegas e entrarmos em um acordo, entrarmos em um consenso. E por falar em consenso, talvez seja aí uma coisa que não nos falte na literatura científica, diferentes consensos, diferentes guidelines, né, diferentes diretrizes para a prática clínica, não só de úlceras venosas, mas também para outras feridas crônicas, outras situações de complexidade, de lesões de pele, esses documentos que são, na realidade, a reunião, né, vista sob a ótica de especialistas que se reúnem, que fazem uma força-tarefa, fazem um grupo de estudos para tentar extrair da literatura científica disponível trazer a melhor evidência, trazer aquilo que mais mostra resultados nos diferentes estudos que eles avaliaram, de diferentes colaboradores ao redor do mundo, para que a nossa prática clínica tenha sucesso, para que a gente consiga levar uma boa opção terapêutica para o paciente e ter uma resposta satisfatória em relação ao fechamento da sua ferida. Mas ter também uma série, um leque de opções em relação a essas diretrizes também nem sempre implica de que estaremos fazendo a melhor escolha para o paciente. E pensando nisso, desde 2003, um grupo que se chama Agree Enterprise, ele tem contribuído criando ferramentas, né? Em especial nós vamos falar do Agree Collaboration, que criou uma ferramenta de avaliação da qualidade do que é escrito e, portanto, do que é levado até os terapeutas na ponta, né, na prática clínica, em relação a condutas de diversas condições de saúde. Esse instrumento não é só aplicado para o tratamento de feridas crônicas, mas sim para as diversas condições de saúde humana. Ele se chama Agree. Né? Então, esse instrumento ele faz uma avaliação do que o conteúdo disponibilizado num guideline leva até os seus leitores finais. Então, em 2003 ele teve uma primeira versão, ele continha 23 itens, mais de 600 publicações referentes a esse instrumento, com das mais variadas situações em saúde, doenças que a gente pode imaginar. E no presente, uma força-tarefa, obviamente, continua trabalhando para aprimorá-lo, para melhorar esse instrumento e com isso trazer para nós, pessoas que lidam com esses pacientes no dia a dia, respostas de tratamentos, de possibilidades terapêuticas mais eficientes. Quem tiver interesse pode encontrá-lo neste endereço eletrônico. Então, um grupo do Imperial College
e também do Instituto Clínico Beato Matteo, na Itália. Então, são pesquisadores, né, ingleses e pesquisadores italianos. Eles fizeram uma revisão de todos os instrumentos relativos à úlcera venosa, então de todos os instrumentos, diretrizes, guidelines, né, para a prática clínica referente à úlcera venosa, e fizeram esta publicação no ano de 2019. Então, este é um artigo, este é um assunto bastante recente. E o que eles encontraram em relação a isso? Eles fizeram um levantamento de 1.566 guidelines diferentes relativos à úlcera venosa. Como eu disse, nem sempre uma opção, um leque de opções tão abrangente leva a um sucesso no tratamento. Às vezes a gente não sabe nem qual guideline adotar, qual a diretriz adotar. E desses 1.566 documentos, eles selecionaram apenas 14, que foram aqueles 14 que atenderam aos critérios de inclusão para essa revisão que eles se propuseram a fazer. Aqui é uma tabela em que mostra, ela é bastante colorida, mostrando que a maioria dos instrumentos, elas têm muitas marcações entre amarelo e laranja. O que isso significa? Né? Que eles não atenderam de forma satisfatória aquele item. Né? Então, é o item relativo ao viés, ao financiamento, aos itens que o AGRI exige para que seja para que essa diretriz tenha uma boa nota, uma boa classificação. E desta avaliação desses 14 instrumentos, eles elencaram os 3 melhores, aqueles que obtiveram um valor mais alto, ou seja, que foi o guideline, a diretriz, que mais seguiu de forma rigorosa a sua construção, diminuindo os riscos de vieses, os autores não foram autores patrocinados, financiados para fazer aquele guideline. Muitas vezes a pesquisa recebeu o aporte, mas não o pesquisador recebeu esse fomento. Então, dentre os vários pontos avaliados por esse instrumento, esses 3 instrumentos, um de 2010, o SING de 2010, o RCN de 99 e o RNAO de 2007, foram aqueles que obtiveram a maior pontuação de acordo com este instrumento AGRI. Aqui está, então, aquele que recebeu a maior nota, é um instrumento que vem, né, da Escócia, e também, né, quem tiver interesse pode fazer a sua busca, né, nesse endereço eletrônico, no segundo endereço eletrônico disponível aqui. Todavia, um outro grupo de pesquisadores publicou no Journal of Tissue Viability, em 2018, uma avaliação bastante interessante sobre o quanto esses guidelines são publicados e o quanto eles são implementados na prática. Porque eu mostrei ali num slide inicial que muitas são as opções dessas diretrizes. Mas, de fato, elas são implementadas? Elas são, de fato, utilizadas na prática clínica? E eles também fizeram, então, esta avaliação, que começou com 142 estudos, né, mostrando instituições hospitalares, privadas e públicas e suas estratégias para fazer a implementação dessas diretrizes. Mas eles só conseguiram incluir nessa revisão um único estudo que de fato conseguiu ir do começo ao fim, estabelecer uma estratégia de implementação para garantir que as orientações, que as sugestões de um guideline fossem de fato acatadas pelo seu grupo de clínicos. E eles fazem aqui uma reflexão bastante interessante. Identificamos uma base de evidências limitada para a eficácia das estratégias de implementação para úlceras venosas crônicas a partir de Clinical Practice Guidelines. Nenhuma estratégia de implementação é melhor do que a outra para facilitar a implementação deste guia
por profissionais de saúde em hospitais, ambulatórios, domicílios ou comunidades. Então, muitas vezes os guidelines eles são publicados, há um esforço gigante nesse trabalho para construí-los, mas nem sempre nós vamos ver este reflexo desse trabalho, desse esforço na prática. Então, eu sugiro que as pessoas que trabalham com esses pacientes, né, que adotem modelos que sistematizem o seu atendimento, adote um modelo para que possam seguir, para que possam fazer desde o seu atendimento inicial até a alta do seu paciente de maneira uniforme, porque só dessa maneira será possível medir taxas de sucesso ou taxas de insucesso, trocar a conduta quando for necessária. E a grande maioria das pessoas, né, que lida com as feridas são enfermeiros, especialistas ou não, e nós estamos muito acostumados com a sistematização da assistência de enfermagem. Então aqui eu vou apresentar um modelo que seria bastante interessante para esse atendimento. Então, a primeira publicação aconteceu na International Wound Journal, e essa publicação da International Wound Journal, ela trouxe uma sugestão, um modelo de manejo para a úlcera venosa, ABC. E esse modelo, ele nos convida a tirar a característica de passividade no tratamento da úlcera venosa. Porque muitas vezes, como ela é uma ferida muito recorrente e nós mesmos muitas vezes desanimamos com aquele tratamento, porque nós não vemos resposta por parte do paciente ou não percebemos a adesão necessária do paciente à conduta que lhe foi prescrita. Então, este artigo ele faz esse convite para que a gente mude esta característica e sugere, então, um esquema, uma sistematização, uma estratégia para que a gente faça o atendimento desses pacientes. Começando pelo A, de avaliação e diagnóstico, seguido pelo B, de Best Practice Wound and Skin Management, ou seja, as melhores práticas para o cuidado, né, e para o manejo tanto da ferida quanto da pele periferida. E também a terapia compressiva, seguindo, fazendo o B, né, aplicando as melhores práticas para o cuidado do leito da ferida, mas nunca se esquecendo de fazer a associação da terapia compressiva adequada. E, para nossa felicidade, né, a doutora Eline Borges, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez uma análise, ela fez um artigo de atualização publicada na revista da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, na revista Estima, trazendo o modelo ABC não só para a língua portuguesa, mas também para a realidade brasileira. Então também fica o convite para a leitura do artigo da doutora Eline, em que ela também faz, então, essa adequação, né? Então, para que nós façamos de maneira adequada a avaliação e diagnóstico, para que a gente implemente as boas práticas no manejo da pele e da ferida desse paciente e também proporcione que a gente dê acesso a esse paciente a uma terapia de compressão adequada para a situação em que ele está vivendo. Desse modelo ABC, eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Em relação à avaliação, o modelo nos pede, né, que a gente faça a avaliação integral, que a gente avalie integralmente esse paciente, nunca se esquecendo da coleta de uma boa história clínica, de seus antecedentes pessoais, de seus hábitos de vida, né? Das formas como ele enxerga, de seus valores, porque muitas vezes em relação aos valores nós vamos conseguir ter aderência ou não daquele paciente, adesão ou não daquele paciente ao tratamento que nós vamos propor para ele, né? A realização do índice tornozelo-braço, a confirmação da presença de fato da doença venosa por meio de um duplex scan, a reavaliação dessa ferida de modo consistente e constante, de forma que a gente possa diagnosticar se está havendo ou não a redução da área de 20% até 30% depois de 4 a 6 semanas de instituição de um tratamento. Então, isso é sistematização de fato, né? Para que a gente tenha uma constância
e para que esse paciente seja acompanhado de maneira mais consistente. Em relação às boas práticas, do modelo ABC, falamos um pouco sobre o A de avaliação, porém, o foco deste módulo será a letra B, de boas práticas relacionadas à pele e à ferida. O item C ficará para um próximo módulo, para uma discussão mais aprofundada. Ainda falando do modelo ABC, foi possível estabelecer no A de avaliação uma diferenciação entre o que nós podemos considerar como uma úlcera venosa simples e uma úlcera venosa complexa. A úlcera venosa simples, ela será aquela que tem o índice tornozelo-braço entre o intervalo de 0,8 e 1,3, uma área inferior a 100 centímetros quadrados e seu tempo de existência também inferior a 6 meses. Diferentemente de uma úlcera complexa, de uma úlcera venosa complexa, que o único ponto em comum com uma úlcera venosa simples é o intervalo do índice tornozelo-braço entre 0,8 e 1,3, mas a sua área será sempre maior ou igual a 100 centímetros quadrados e seu tempo de existência também superior a 6 meses. Por meio desse instrumento, os autores desse artigo, eles sugerem um algoritmo de avaliação inicial para esse paciente, assim como de acompanhamento da sua evolução. O artigo original do acrônimo MOST ele foi publicado em 2017 na revista da Sociedade Alemã de Dermatologia e é um artigo bastante simples, bastante objetivo e que traz o que cada letra do acrônimo preconiza no tratamento ou na escolha da melhor conduta, da melhor opção terapêutica para pessoas com feridas crônicas de uma maneira em geral. Então, o equilíbrio, né, o balanço da umidade. Então, desde 1960, quando o Inter publicou seu trabalho na revista Nature, a conduta que se considera mais adequada para o tratamento de feridas é o meio úmido. Todavia, esse meio úmido precisa ter equilíbrio. Eu não posso ter umidade em excesso, assim como também não posso deixar a ferida seca, formando crosta. Então, o acrônimo, a letra M, ele nos pede que saibamos avaliar e saibamos tanto implementar a umidade ou fazer o seu controle quando esse equilíbrio estiver em risco. A letra O do acrônimo fala do equilíbrio também do oxigênio, uma vez que sabemos que o oxigênio é um elemento chave no processo de cicatrização. Então, quando necessário e se necessário, que nós também saibamos implementar estratégias que levem um aporte maior de oxigênio para aquela ferida. Esse oxigênio pode ser levado desde a aplicação, por exemplo, da hemoglobina tópica, assim como também o uso racional da oxigenoterapia hiperbárica. A letra I do acrônimo se refere ao controle da infecção. Os autores sugerem que todas as estratégias relativas ao controle, assim como a prevenção de infecção no leito da ferida, sejam tomadas. Então, desde o uso de antissépticos para a limpeza do leito, eles aqui sugerem o PHMB, assim como o uso de curativos com antimicrobianos tópicos, pode ser a prata, por exemplo, também sejam implementadas no tratamento. O S é um suporte, então considerar o uso de outras estratégias para gerenciar os danos causados pelo excesso de metaloproteinases que o leito dessas feridas apresentam. Então, nos valer de curativos superabsorventes que removam e retenham esse exudato, que é onde se encontram diluídas as metaloproteinases, é considerada uma estratégia bastante assertiva. E a manutenção do tecido. A gestão do tecido, ele descreve medidas para o preparo do leito dessa ferida. E preparar essa ferida exatamente para quê? Para que ela consiga se autorresolver. Então, levar essa ferida ao fechamento por segunda intenção, ou senão, preparar esta ferida, preparar o leito desta ferida para que uma possível intervenção cirúrgica, uma possível intervenção externa tenha sucesso
para o fechamento, para a resolução da úlcera venosa neste módulo. Aqui o acrônimo MOST em sua forma original, com as sugestões daquilo que podemos utilizar e nos valer para conseguir obter sucesso, né? Obter o fechamento dessa úlcera venosa. E agora sim, vamos falar um pouco sobre as opções terapêuticas. Mas não é possível falarmos de opções terapêuticas sem antes conhecermos, ou melhor, reconhecermos o que aquele leito precisa naquele momento. Se é de retenção ou de doação de umidade, ou ainda de estímulo para a formação do tecido de granulação. Sugiro que para essa avaliação utilizemos alguma ferramenta. Eu apresento uma ferramenta bastante simples que foi traduzida e validada, liderada pelo grupo de estudantes da doutora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos no ano de 2007, em que ela apresenta a versão do Push Pernas. O Push originalmente foi um instrumento desenvolvido para a avaliação da severidade de lesões por pressão. Todavia, ele é um instrumento muito fácil de aplicar, uma vez que ele pontua 3 itens relativos à área da ferida, à quantidade de exudato e ao tipo de tecido presente. E dessa maneira poderíamos usar em outros tipos de feridas crônicas. E dessa forma ela apresenta este instrumento na publicação na revista latino-americana de enfermagem, que pode ser conseguida por meio desta referência, desse endereço eletrônico de forma gratuita. Ainda podemos nos valer de um outro instrumento que se chama Bates-Janssen Wound Assessment Tool, que foi traduzido e adaptado transculturalmente, né, para o Brasil em 2015 pela Daniela Fernanda dos Santos. Esse instrumento também está de forma gratuita disponível neste endereço através do número de identificação do objeto eletrônico, o DOI, e ele é apresentado desta maneira. Ele é um pouco mais longo, ele tem 13 itens que avaliam o leito da ferida, mas também avaliam a pele periferida. E como o PUSH, ele também pode ser utilizado desde a visita inicial, assim como durante, né, a evolução do tratamento do paciente. Para falarmos então efetivamente sobre as opções terapêuticas para coberturas e curativos tópicos das lesões venosas, das úlceras venosas, eu tomei um dos guidelines, das diretrizes publicadas sobre úlcera venosa, e sempre do lado da sugestão, da recomendação que os autores fizeram na European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, sempre haverá do lado, né, tanto a letra que é correspondente ao nível de evidência que aquela recomendação tem, assim como a sua força de recomendação. Este artigo também está disponível nesta referência de forma gratuita. Então, começando pela limpeza da ferida. Esses autores, eles sugerem que as úlceras venosas elas sejam limpas inicialmente e a cada troca de curativo com uma solução que seja neutra, não irritante e não tóxica, realizada com o mínimo de trauma, tanto químico ou mecânico. Isso tem uma força de recomendação, um grau de recomendação 2 e o nível de evidência C. Não é o mais alto possível, mas a melhor evidência sempre é a evidência que está disponível no momento. Em relação ao debridamento, recomenda-se que as úlceras venosas de perna recebam debridamento completo, se necessário já desde a sua avaliação inicial, para remover todo e qualquer tipo de tecido necrótico. Também é possível retirar pelo desbridamento a carga bacteriana, células mortas e senescentes. Essa sim, com um grau de recomendação 1 e um nível de evidência B, mais forte do que anterior. Ainda o desbridamento pode ser de manutenção. Não necessariamente uma ferida precisa ser desbridada uma única vez, seja pelo método que foi escolhido.
muitas vezes nós teremos que fazer desbridamentos sequenciais, e isso tem um grau 2 de recomendação e o nível de evidência B. E a sugestão para a escolha do tipo de desbridamento vai depender de muitos outros fatores que não só uma recomendação por parte de um guideline, uma vez que os recursos não são iguais em todos os lugares do mundo, o acesso ao cuidado de saúde também não. Então, os autores recomendam que o terapeuta tenha bom senso na hora de fazer a escolha do seu tipo de desbridamento. Antes de falar dos tipos de desbridamento, eles também dizem que muitas vezes é possível fazermos algum tipo de anestesia local para diminuir ou reduzir o desconforto que esse procedimento pode trazer para o paciente. Então, eles sugerem que a gente use desde cremes e pomadas tópicas para isso, ou até uma infiltração local de algum anestésico para conseguir fazer um desbridamento mais eficiente em uma úlcera venosa, também com grau 1 de recomendação e nível de evidência B. Agora sim, em relação às formas de desbridamento. O desbridamento cirúrgico, ele é o que tem um maior grau de recomendação e um maior nível de evidência. O desbridamento hidrocirúrgico, eles falam que é uma alternativa ao desbridamento cirúrgico padrão nas úlceras venosas. Nem sempre a gente tem esta opção disponível nos serviços. O desbridamento ultrassônico também, né, só que eles não recomendam o uso do desbridamento ultrassônico. Né? E esta não recomendação tem um grau 2 para isso, com o nível de evidência C. O desbridamento enzimático, então eles sugerem o uso, né, das enzimas para que se faça essa remoção do tecido desvitalizado, das bactérias presentes e das células senescentes e mortas, com um grau 2 e um nível C de evidência, e não se sugere fazer o desbridamento enzimático em cima de uma ferida que já teve previamente um desbridamento cirúrgico realizado. E por fim, o desbridamento biológico, que nos Estados Unidos e na Europa é bastante comum. Aqui no Brasil eu conheço um grupo do Rio Grande do Norte que tem uma experiência com isso, e eles aqui também sugerem que a terapia larval ela pode ser utilizada assim como uma alternativa ao desbridamento cirúrgico, com grau de recomendação 2 e nível de evidência B. Em relação à seleção do curativo tópico para essas feridas. Então, se sugere aplicar um curativo que vá controlar principalmente o excesso de exudato. Por quê? Porque é característico da úlcera venosa um volume alto, um volume elevado de exudato. E nós sabemos que é no exudato que se encontram diluídas as principais enzimas proteolíticas, a matriz de metaloproteinase, e que essas, quando em desequilíbrio no leito, provocarão a destruição da matriz extracelular. Por conta disso, a sugestão é que um curativo de escolha, um curativo de primeira escolha, seja feito de algum princípio ativo capaz de fazer a absorção, e não só a absorção, mas principalmente a retenção do exudato no seu interior, impedindo que aquele exudato retorne em contato com o leito da ferida e levando de volta o prejuízo para o processo de cicatrização. E quando nós falamos, então, na escolha desse tipo de curativo, é imperativo que nós nos lembremos de quais são as características ou de quais são as perguntas que eu preciso fazer antes de ter essa escolha, antes de tomar esse curativo como minha primeira opção de tratamento. Então, o curativo que eu estou escolhendo, ele permanece intacto? E exatamente no local onde ele deve estar fixado?
ou ele fica saindo do lugar, ele não tem uma boa adesão, não tem uma boa segurança para permanecer ali, ou ele é constituído de um material que, conforme ele vai entrando em contato com o exudato da ferida, ele vai se desfazendo. Isto é um ponto importantíssimo para se perguntar e antes de tomar a decisão pelo curativo A ou pelo curativo B. Evitar vazamentos e o retorno desse fluido ou o retorno do exudato para o leito da ferida. Impedir a maceração, a sensibilização ou qualquer forma de alergia na pele periferida. As pessoas que têm úlcera venosa, praticamente 100% delas têm a pele ao redor bastante comprometida por conta da doença venosa crônica. Então, qualquer curativo, qualquer produto que se coloque ali, ele não pode causar um dano secundário, não pode causar um prejuízo ainda maior do que aquele paciente já tem. Redução da dor e do odor. Retenção do fluido e dos elementos que constituem um exudato, em especial da matriz de metaloproteinase e das enzimas proteolíticas. Ser confortável, flexível e capaz de adaptação. De que adaptação se você está falando, Viviane? Vamos aqui imaginar, por exemplo, uma úlcera venosa, um complemento do seu tratamento é o sistema de compressão. Então não adianta ser um curativo que me impossibilite fazer a aplicação de um sistema compressivo por cima dele. E se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um pé diabético, algum curativo que incapacitasse o paciente de calçar um sapato? Essas perguntas, elas de fato precisam ser feitas antes da escolha. Apresentar facilidade na aplicação, na remoção e no custo-benefício. Isto é um ponto bastante importante. Nem sempre uma opção que se apresenta mais cara inicialmente, quando se faz a totalidade, né, quando se faz a somatória do tratamento, a gente vai ver que ele teve, o benefício foi muito maior do que o custo que ele apresentava inicialmente. E não causar danos secundários, né? Não causar nenhum outro malefício ao paciente. Em uma diretriz publicada pela Journal of Wound Care em 2016, alguns pontos sobre como lidar com isto efetivamente na prática precisam ser salientados. Eu coloquei uma breve tradução na coluna da direita desses pontos que o guideline traz. Então, curativos não aderentes devem ser a primeira escolha para a úlcera venosa. Por quê? A pele periferida é uma pele muito delicada, uma pele que muitas vezes já tem um prejuízo tecidual muito importante. Então, se esse curativo puder não causar nenhuma piora dessa pele periferida, melhor. Por isso, a escolha de um curativo não aderente. O leito da ferida precisa ser avaliado, o custo desse curativo, o acesso que o terapeuta e o paciente terão em visitas futuras a esse curativo, a essa cobertura, e também a preferência do terapeuta e principalmente a preferência do paciente. Um curativo ele deve ser capaz de absorver e reter o exudato do leito da ferida, por conta da presença dessas enzimas proteolíticas e da matriz de metaloproteinase. Avaliar a severidade da infecção é imprescindível, uma vez que os antimicrobianos tópicos eles podem sim ser utilizados no tratamento, mas a ferida também precisa apresentar sinais de que ela esteja, de fato, ou com colonização crítica ou infectada. Os antimicrobianos tópicos eles não devem ser utilizados como um padrão de tratamento, ou seja, eu faço a avaliação desse paciente hoje, no D0. Essa ferida apresenta sinais clássicos de colonização crítica ou de infecção. Eu estabeleço um curativo antimicrobiano para o tratamento e simplesmente deixo esse curativo ad eterno ou até
o fechamento definitivo. Isto não é uma recomendação, aliás, não é uma recomendação de nenhum guideline. Tanto a verdade e a questão da busca de um tratamento assertivo, de um tratamento mais eficiente, ele é incansável. Esse é um artigo que foi publicado, na verdade ele foi aceito, ele ainda está da forma até de rascunho aqui da revista, mas ele foi aceito para publicação no dia 6 de junho de 2021, ou seja, uma revisão bastante recente, e é justamente sobre as formas de tratamento tópico da úlcera venosa. E os autores, eles fizeram um grande levantamento, um extenso levantamento dos artigos que trazem princípios ativos, curativos, coberturas, né, voltados para o tratamento tópico da úlcera venosa. Eles levantaram 1.483 artigos e selecionaram 43 para fazer a avaliação final. Como conclusão dessa revisão, eles dizem o seguinte, que o tratamento tópico é um adjunto atraente e tecnicamente simples, que com o passar dos anos se tornou uma prática onipresente, com fundamentação teórica compreensível, mas com evidências clínicas insuficientes para o tratamento da úlcera venosa. Um mercado de tratamento de feridas em crescimento consistente promove incerteza nos benefícios de tais adjuvantes para o tratamento sistêmico. Mesmo os autores deste manuscrito podem ter preferências pessoais diferentes na aplicação do tratamento tópico no mesmo paciente com úlcera venosa. Por meio de um esforço concentrado, para voltar nossa atenção para o assunto complexo de produtos tópicos de tratamento para feridas, em especial as úlceras venosas, o Comitê de Pesquisa do Fórum Venoso Americano gostaria de encorajar cientistas, profissionais e a indústria a ajudar a preencher essa lacuna crítica de conhecimento, ou seja, em 6 de junho de 2021, a gente não se conhece ainda um padrão ouro para o tratamento da ferida. O que nós conhecemos é o sofrimento do paciente. E é contra esse sofrimento que nós precisamos lutar. E aderir, então, a essas recomendações de boas práticas para fazer a escolha, para selecionar o curativo mais assertivo para cada situação que nos é apresentada na prática clínica. Dessa revisão de 2021, eu vou chamar a atenção para este estudo publicado por Brown e seus colaboradores em 2014, num ensaio clínico randomizado, multicêntrico, controlado e multicêntrico, em que ele estudou uma fibra de sílica em gel comparando com dois curativos bastante conhecidos na prática clínica, o Mepilex e o Meptel. Cada um desses grupos, cada um desses braços do ensaio clínico com 60 pacientes. O tempo de cicatrização foi avaliado num período de 12 semanas e as médias de fechamento, né, dos dias para fechamento dessas feridas foi de 85,6 para a sílica e de 79,7 para os outros curativos ali testados. Não houve uma diferença estatisticamente significante, porém ele compara, e é isso que eu quero chamar a atenção, ele compara que tanto o Mepilex quanto o Meptel, eles apresentam uma excelente segurança clínica. E então ele diz que como não houve diferença estatisticamente significante no tempo de fechamento das feridas, é que a sílica apresenta a mesma segurança que o Meptel ou o Mepilex. Esse é um outro artigo bastante interessante que eu separei, em que ele compara várias espumas, vários curativos, né? Também disponíveis no mercado, tanto nacional quanto internacional, se elas apresentam, né, de fato, a mesma eficácia. Nesse artigo, eles compararam o Mepilex Border com outros curativos, né, disponíveis no mercado. Este outro artigo, ele fala, então, agora de um curativo, né, de uma cobertura com um antimicrobiano.
a escolha desse antimicrobiano foi a prata, publicada em conjunto pela Journal of Wound Care e pela British Journal Nursing, em que eles apresentam então 3 possibilidades de curativos com antimicrobianos: o Mepilex AG, o Mepilex Transfer AG e o Mepilex Border AG. Então, os 3 com prata, né? Então, os resultados dos estudos científicos e clínicos indicam claramente os benefícios relacionados ao paciente, assim como a vantagem econômica associados à utilização do Mepilex AG, do Mepilex Border AG e do Mepilex Transfer AG, com a tecnologia SafeTac, principalmente em feridas que era imperativo o controle da carga bacteriana. Também trago aqui um artigo bastante novo, a seleção mais apropriada dos curativos para vários tipos, né, de feridas. Aqui não era um artigo voltado unicamente para úlcera venosa. Entre outras possibilidades apresentadas no trabalho, uma das escolhas para o gerenciamento tanto do exudato quanto como escolha de uma cobertura com um antimicrobiano com prata foi o Mepilex AG. Muito obrigada pela sua atenção.